Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Bom dia, senhores telespectadores. Estamos novamente trazendo a vocês o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Nossa tentativa é de levar a todos uma mensagem de esperança e de fé em Deus, com o máximo possível de isenção. Afinal, entendemos que todos nós somos filhos de Deus, independentemente de nossas crenças. Professor Limar, para a sua saudação. Bom dia a todos, é um prazer imenso retomarmos esse trabalho e gostaria de deixar aqui a lembrança daquela afirmação presente no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: fé raciocinada só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Irmão Marcos, para a sua saudação. Bom dia, professor Limar, professor Zambuja, bom dia aos nossos amigos telespectadores. Nas mais de 30 curas que o Cristo fez, que estão relatadas no Evangelho, Jesus jamais disse eu te curei. Jesus dizia: a tua fé te curou. Bom dia a todos. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhes perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Mateus 17, 14. Professor Limar, em que sentido devemos entender essas palavras de Jesus? Bem, aqui especificamente, exclusivamente no sentido moral. A fé transporta montanhas. Por que não podemos nós outros expulsar aquele demônio? Vejam, demônio, não? A expressão é o que significava espírito naquela ocasião. Por que não podemos nós outros expulsar aquele demônio? Foi por causa da vossa incredulidade. Quer dizer, vocês não acreditam nas possibilidades que têm. Não acreditam em suas próprias possibilidades. Vocês não acreditam em si mesmos. Vocês não têm fé. Não têm confiança. Não têm certeza naquilo que podem, naquilo que são capazes. Então, quando a fé transporta montanhas, porque se dissesseis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e nada vos seria impossível, o que Jesus está dizendo não é que você vai começar a pensar e a metade da montanha vai para lá, ou a montanha inteira passa para o outro lado. Não é isso. A montanha aqui está num sentido figurado, que são efetivamente as dificuldades, as resistências, a má vontade com que a gente se depara, muitas vezes, né? Da parte de muitos homens, muita má vontade, ainda que você tenha as melhores intenções, se trata das melhores coisas, mas a má vontade é muito séria. Os preconceitos de rotina. Rotineiramente a pessoa é preconceituosa. Ela faz uma ideia antecipada sem conhecer. Esse é o preconceito, é o conceito antes de conhecer, é pré. O interesse material. Puxa vida, esse é muito sério então. O egoísmo. Olha o grande mal da humanidade. A cegueira do fanatismo. Quantidade de montanhas. As paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas, diz Allan Kardec,
no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, que barram o caminho a quem trabalha para o progresso da humanidade. Então, aqui nós estamos entendendo fé num sentido figurado. A fé, neste sentido moral, é que está sendo tratada. Doutor Marcos, temos mais sentidos para a fé além da moral? Temos sim. Numa outra acepção, nós podemos entender a fé como a confiança. Confiança que se tem na realização de alguma coisa. É claro que para se ter essa lucidez, essa certeza de que se vai atingir alguma coisa, de que nós vamos chegar aos nossos objetivos, essa fé ela precisa ter uma base forte. Então, você precisa se sentir confiante, porque já disse aqui outras vezes, e até o professor Olimar trouxe no nosso programa, aqui no planejamento do programa, eu já tinha dito outras vezes aqui justamente que a fé não é acreditar, né? A fé é confiar. É você confiar em Deus. Você saber que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus bom, que você está tendo uma oportunidade, que se você reunir todas as condições para as quais você pretende no atingir de um objetivo, Ele vai estar ao seu lado. Ou seja, essa fé ela não é vacilante. Você tem, para que essa fé não seja vacilante, para que ela não se torne uma fé cega, é necessário que esse embasamento todo tenha estruturas fortes, estruturas firmes. Ou seja, nós precisamos ter uma certa conhecimento das coisas e uma compreensão das coisas também. Ou seja, a nossa fé ela tem que nos explicar tudo, para que nós tenhamos então certeza de que nós estamos dentro de um planejamento de Deus, né? E que não deixem perguntas no ar sem explicação, porque geralmente nós encontramos a fé vacilante também, porque quando se depara com alguma dificuldade, quando se depara com algum obstáculo na caminhada, ela sente a sua fraqueza, então ela reage às vezes com violência, geralmente quando ela é estimulada pelo interesse ou por outras causas que não as nobres que uma fé raciocinada nos traz. Então, a calma na luta, ela sempre demonstra sinal de força, de confiança, de uma superioridade. E a violência, ao contrário, que são as reações que a fé vacilante tem quando se depara com algum tipo de pergunta ou obstáculo, ela denota fraqueza e dúvida de si mesmo, professor. Professor Olimar, a fé se conjuga à presunção? Eu gostaria de fazer, antes de responder essa questão, uma correçãozinha. Eu falei logo no começo do programa, a fé raciocinada, que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A fé inabalável está escrita aqui no Evangelho. Né? Mas ela não se abala porque ela é raciocinada. Nós acreditamos, nós confiamos, segundo o que o irmão Marcos está nos dizendo, e concordamos plenamente, fé é confiança em Deus, não é basicamente ou somente a crença. Eu acredito em ti. Tudo bem, eu confio em ti. É diferente. Eu confio. É diferente de acreditar. Se eu confio em Deus, se eu tenho essa certeza, eu tenho que ter um ponto de apoio. E o ponto de apoio é a razão. Bem, mas a questão que está sendo proposta agora é a seguinte. A fé se conjuga à presunção? Presunção vem de presumir. Bom, é um julgamento baseado em indícios. A fé não se conjuga à presunção. Cumpre que a gente não confunda uma coisa com a outra. Fé é uma coisa, presunção é outra. A verdadeira fé se conjuga à humildade.
Aí é que está a grande questão. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que nele mesmo. O presunçoso vai se sentir o todo-poderoso e capaz de tudo quando tem fé. Não, não é assim. Fé tem que se conjugar à humildade. Então, o indivíduo, ele tem consciência de que, na realidade, ele é um simples instrumento da vontade de Deus. Nós estamos fazendo esse programa aqui, nós não nos sentimos melhores do que qualquer outro, muito antes pelo contrário. Por quê? Porque nós somos simples instrumentos. E tomara que a gente consiga sempre ser instrumento, representando a ideia de Jesus, o ensino dos Espíritos, o ensino de Kardec, porque muitas vezes esse processo de filtragem, de comunicação, ele sofre bloqueios, ele sofre barreiras, e nem sempre a gente consegue realmente representar esta ideia clara, precisa, cristalina, que vem do mundo espiritual. A gente sabe que muitas vezes aqui, nós estamos nessa bancada, falamos, mas o conteúdo que sai não é de nossa autoria. Eu digo isso porque quando comecei, professor, há muitos anos atrás, com certeza, eu falava e voltava, terminava os trabalhos, eu ia para o dicionário para ver o que eu tinha dito, porque eu não tinha ideia, nem sabia o que eu tinha falado. Que palavra é essa? O que é isso que eu disse? Então, é importante que a gente tenha essa noção para não ficar pensando que é o melhor, que é o bambambam. Não tem nada disso. Nós somos simples trabalhadores de boa vontade, nos oferecendo com toda a humildade, mas confiando em Deus, confiando nos bons amigos espirituais que nos assessoram. Então, presunção é orgulho. E orgulho, cedo ou tarde, é castigado. Sempre. Nós estamos já chegando ao final do nosso primeiro bloco deste programa de hoje. Estamos conversando sobre fé. Voltamos em seguida. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos retornando com o nosso programa Comunicando Espiritualidade. O nosso programa tradicional dos domingos, onde debatemos assuntos importantes para todos nós. Dr. Marcos, e a fé religiosa, o que é? Bom, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença de alguns dogmas, né? De alguns dogmas especiais que cada religião traz. Então, todas as religiões têm seus artigos de fé, né? Os seus mistérios da fé. Sobre esse aspecto, ela pode ser uma fé raciocinada ou cega. Mas é interessante que a sua fé ela deve responder todas as suas perguntas. Porque você vai fazendo perguntas. Você pergunta, mas por que isso? Mas por que aquilo? Aí chega uma parede, se choca e não tem, não, para isso nós não temos resposta. Isso é a vontade de Deus. Isso são os mistérios da fé. E às vezes, a última pergunta ela é uma pergunta de extrema importância e a pessoa acaba aceitando a resposta, que aliás não é nenhuma resposta, não tem resposta, e isso acaba com o tempo, nós sabemos que só a verdade, com o tempo só a verdade fica, né? Porque vão acontecendo coisas no planeta, vão acontecendo fatos e evidências que vão fazendo com que dogmas e esses mistérios da fé vão desmoronando. E aí você encontra com uma pessoa que foi educada nesse sentido e acaba se tornando fanáticos, né? Fanáticos que acreditam em algo que não tem explicação. E isso é um grande problema. Porque aí você acaba por defender como se fosse um fanatismo do seu time de futebol. A minha religião é a melhor. A minha religião é que está certa. A minha religião é que tem a verdade. E na verdade, o que nós devemos ter como cerne, como centro, é de que a fé, para você ter ela na sua plenitude,
é preciso que lhe seja explicado tudo, não existem mistérios da fé, meu irmão. É preciso que lhe sejam explicados os motivos pelos quais as coisas acontecem, né? Então não pode não haver explicação para uma pessoa que nasce. Por que nasce uma pessoa surda e por que nascem as pessoas por que nascem pessoas cegas? Por que nascem pessoas paralíticas? Né? Deve haver uma explicação. Não, isso é a vontade de Deus. Não, mas aí começa a dizer, mas então Deus não é bom, Deus não é justo, e aí acaba se empipinando cada vez mais a coisa e acaba se tornando um rolo só, né? E aí isso causa incredulidade. As pessoas hoje em dia não acreditam em nada justamente por causa disso. Mas é importante demonstrar que tudo aquilo que está sentado no erro, mais cedo ou mais tarde, vai desmoronar, professor. Professor Limar, alguém pode dizer que quer ter fé, mas não consegue? Isso é verdadeiro? É verdadeiro na medida em que dizem isso, né? Mas na realidade é uma manifestação de orgulho. Tá? Isso é orgulho, não tem dúvida. Por quê? Porque existem inúmeras provas falando sobre Deus. Provas chovem à nossa volta. Por que então essas pessoas que dizem, eu quero ter fé, fogem de observar essas provas? Olha a natureza, olha a vida, olha o cosmos, olha os desertos, por exemplo, que existem no espaço, segundo Galileu Galilei, que chamava os desertos, né? Desertos espaciais. A distância entre uma nebulosa e outra. Observe, por exemplo, a quantidade de sóis que existem na nossa nebulosa. Entre 2 bilhões e 4 bilhões de sóis. Agora, imaginem a quantidade de planetas. Coloque ali, em torno de cada um desses sóis, uma família de planetas, 10, 15, 20 planetas. Quantos mundos disseminados na nossa nebulosa. Agora, quantas nebulosas nós temos aí? Segundo a ciência, milhões de nebulosas. Por que orgulho? Alguns desses homens que querem ter fé e dizem, eu não consigo, é descaso. Outros, medo de serem forçados a mudar de hábitos. E muitos, é o orgulho, que nega a reconhecer a existência de uma força superior. Por quê? Teriam que se curvar diante dessa força superior. Irmão Marco, e a resistência do incrédulo? Bom, a resistência do incrédulo, até conforme eu já estava me encaminhando na última resposta, né, na pergunta da professora Zambuja, na maioria das vezes, o incrédulo, a pessoa que não acredita em nada, né, às vezes a culpa nem é dela, às vezes a culpa é da forma como que ele foi apresentado. Foram apresentadas as coisas, né, as religiões, a própria fé. E isso deriva muito da questão da falta de aprofundamento nos estudos da própria Bíblia. Porque Jesus nos falava por alegorias, né? Usava de alegorias, de parábolas, de histórias, dando exemplos. E que, na linguagem da época, a professora Zambuja sabe melhor do que todos nós aqui, era extremamente pobre a língua. Houveram traduções a todos os sabores, né, das escrituras. E aí, então, você pega e interpreta da maneira que você entender. E aí você chega para uma pessoa que é inteligente. Eu conheço muitas pessoas inteligentes, pessoas bem esclarecidas, têm uma boa situação de vida e que não acreditam em nada. E como é triste você ver uma pessoa que não acredita em nada, porque ela não tem perspectiva nenhuma e ela passa os dias. É como se alguém rastejasse assim até a morte, né? Até o desencarne, porque não tem perspectiva nenhuma. Então assim, as pessoas elas não vão acreditar mais na história da maçã.
Entendeu? A história da maçã, ela é uma história que precisa ser explicada, foi utilizada de uma linguagem figurada, né? Então, isso o Espiritismo também traz. E aí, então, as pessoas, elas não quando você chega para uma pessoa que tem o intelecto, tem o conhecimento, e diz para ela, não, você não pode raciocinar. Isso aqui você não pode questionar. Isso aqui você tem que aceitar conforme é. Tá, mas eu quero saber por quê. Não, mas isso aí são os mistérios da fé, Deus quis assim. Isso não adianta. É dogma. Isso é o dogma, né? Isso não adianta. E as respostas? Então você está sufocando o livre-arbítrio e o raciocínio de uma pessoa para forçar com que ela acredite em algo que ela não vai acreditar, por óbvio. Então, assim, a maioria das pessoas que são ateus hoje são por causa, não por culpa deles próprios, opção deles próprios, mas pela forma com que as coisas, com que Deus foi levado até elas. Isso não pode ser, uma religião não pode sufocar e simplesmente você aceitar as coisas sem que não venha uma explicação por trás disso. Professor? Professor Limar, quais são os resultados a que leva o Espiritismo? Bom, então o irmão Marcos estava falando da incredulidade. E ele expunha que a fé cega é que gera essa incredulidade. Quer dizer, eu acredito sem entender, eu acredito sem compreender. Então, nós precisamos ter a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Devo crer em tal coisa, mas eu preciso entender perfeitamente. Não podem parar dúvidas nenhuma. E todas as questões devem estar respondidas. O Espiritismo triunfa dessa incredulidade. E por quê? Porque a gente está trabalhando os resultados dele. Triunfa dessa incredulidade. Sempre que ele não encontrar uma oposição sistemática, uma oposição interessada. Porque existem ainda muitos setores na nossa humanidade que têm interesse em se opor ao conhecimento. A gente aqui tem muita preocupação, e o professor pode confirmar, com essa questão da cultura. Haja vista que a cultura ela é sonegada e não é de interesse, muitas vezes, é a percepção, pelo menos, que a gente tem, de que as pessoas tenham acesso a essa cultura porque a cultura liberta. E pessoas com cultura são pessoas mais difíceis de serem manipuladas, de serem enganadas, de serem ludibriadas. Então não há interesse, muitas vezes, em determinados setores, em que as pessoas tenham este conhecimento. A fé raciocinada, vejam, falava em fé cega, né? O oposto, a fé raciocinada. Ela se opõe exatamente a essa cegueira, a esta sonegação do conhecimento. Por quê? Porque a lógica dos fatos não deixa nada no escuro, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura, então, ela vai acreditar porque ela tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Isso é fundamental. Então, é por isso que o Espiritismo leva a esses resultados e ele não se dobra. Ele não se dobra. Porque ele cria a fé inabalável. E fé inabalável, fé que não se abala, é aquilo que eu disse lá no começo. É aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E é esse resultado que conduz o Espiritismo. Triunfa da incredulidade. Então nós não aceitamos. É o espírito tal que está aqui se manifestando, e aí usam nomes, às vezes, até muito solenes, né? Nós respeitamos muito. Contrariou a lógica, contrariou a razão, não é. Pode-se dizer como tal, não é. Não é. Jesus não faria isso. Jesus não faz isso. Maria não faria isso. Paulo, não agiria dessa forma. E eles usam esses nomes assim. Então, temos fé, mas a nossa fé
ela tem ponto de apoio na razão, fé raciocinada. Dr. Marcos, a sua manifestação e encerramento. Eu deixo como sugestão a leitura do Livro dos Espíritos, que é um livro científico e filosófico, né, com perguntas e respostas. E a minha mensagem final é: deixe a sua fé e não os seus ferimentos moldarem o seu futuro. Um bom domingo a todos. Professor Olimar, sua manifestação final e despedida. O problema do mundo não é de natureza matemática, mas de natureza moral. Bom dia, bom domingo a todos. Estamos encerrando o programa de hoje e a nossa fé é que tenhamos conseguido ajudar um pouquinho para a evolução da nossa humanidade, da qual nós pertencemos também. Temos todos um excelente domingo, uma ótima semana e domingo estaremos de volta para o nosso prazer e a nossa alegria. Até lá.